Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar agora a nossa unidade 3. Mas antes de começá-la, eu quero relembrar com vocês o que a gente já viu e mostrar que, com base na unidade 1 e 2, a gente agora vai ser capaz de começar a realizar algumas tarefas bem mais interessantes e que vão estar já bem mais próximas daquilo que a gente faz quando está realizando um processo de mineração de dados real, com bases de dados reais no nosso dia a dia, dentro da atuação de vocês. Na unidade 1, nós vimos a definição do processo de mineração de dados. Vocês puderam acompanhar que isso normalmente é feito, esse processo de mineração de dados normalmente é feito em etapas subsequentes, e essas etapas nós resumimos em basicamente três. Uma primeira, na qual a gente fazia a preparação dos dados, e essa preparação envolvia várias subetapas. A segunda etapa é a etapa de mineração em si, ou seja, a etapa em que a gente aplica algoritmos de aprendizado de máquina para extrair conhecimento de bases de dados. E a terceira etapa é a etapa que nós definimos como sendo a de visualização. Então, uma vez que o processo de mineração já está pronto, a última etapa seria definir formas de como demonstrar ou mostrar esses resultados para o usuário final. Dentre essas etapas, nós também vimos que é muito importante prestar bastante atenção e gastar tempo no processo de preparação de dados. Por quê? No caso dos dados não serem bem preparados, ou não estarem do formato adequado, ou não terem a qualidade adequada para o processamento de mineração de dados, o que vai acontecer é que os resultados do aprendizado podem ser ruins, e isso não por conta da falha dos algoritmos, mas sim porque os dados de entrada que vão servir como base para o aprendizado não vão ter qualidade suficiente. E a gente inclusive comentou que esse processo de preparação de dados pode tomar entre 70% e 80% do processo como um todo. Entretanto, nessa disciplina, nós não vamos gastar tanto tempo assim na preparação dos dados, a gente vai focar muito mais no processo de aprendizado, que considera que os dados já vêm num formato adequado e com a qualidade que se espera desses dados. A ideia de se fazer isso é para que a gente possa explorar com mais calma os algoritmos de aprendizado, que são o núcleo da tarefa de processamento de mineração que a gente vai fazer, certo? Então, uma vez que a gente tenha os dados todos já adequados, a gente busca aplicar algoritmos que permitam extrair conhecimento desses dados. Ainda na unidade 1, a gente fez uma atividade que nos mostrava que o processo de mineração de dados ele não é tão distante, esse processo que a gente faz usando um sistema computacional, ele não é tão distante assim daquilo que nós, seres humanos, fazemos quando tentamos extrair conhecimento de algum conjunto de dados, certo? A gente fez aquela tarefa sobre a predição do tipo de lente de contato a ser utilizado, com base em alguns registros de alguns pacientes com diagnóstico para usar ou não usar lentes de contato. Isso nos mostrou que o ser humano, quando tenta tomar como base a experiência passada, que está representada num formato de casos ou de dados armazenados, como foi o caso, a gente tenta encontrar padrões nesses dados que vão nos ajudar a realizar a tarefa de classificação futura para um paciente que chegaria e nós não teríamos ainda o diagnóstico de qual lente seria mais adequado para ele. Perceba, entretanto, que mesmo tendo como base alguns casos de pacientes, aquela nossa tarefa da unidade 1 nos mostrou que para a gente ter uma certeza maior sobre qual lente de contato deveria ser diagnosticada, seria necessário muito mais do que aqueles poucos casos que nós analisamos. Entretanto, se nós tivéssemos um conjunto gigantesco de casos para serem analisados e usados como base para diagnosticar que tipo de lente de contato um paciente novo deveria usar, se esse conjunto de dados não fosse tão pequeno, igual aquele que a gente viu, aumentaria a nossa confiança nos padrões que a gente encontraria.
Então imagine que ao invés de ter passado algo em torno de 15, 20 exemplos para vocês, eu tivesse passado um banco de dados real, de casos de diagnóstico de lente de contato com 10 milhões de pacientes. É claro que as conclusões que a gente retiraria com a análise desses 10 milhões de pacientes provavelmente seriam muito mais consistentes do que as que nós tiramos com base naqueles poucos exemplos que eu passei para vocês. Entretanto, imagine qual seria a complexidade para a gente extrair padrões manualmente, ou seja, nós seres humanos lendo, extrair padrões de 10 milhões de registros de um banco de dados. Isso seria uma tarefa muito complicada e que demandaria uma quantidade de tempo enorme para ser realizada. Então, o que a gente tenta fazer num processo de mineração de dados é automatizar essa ideia de, com base em casos ou dados de experiências passadas, conseguir extrair padrões que nos ajudem a resolver uma determinada tarefa para um caso futuro que a gente não conhece ainda o resultado. Né? Foi isso que a gente viu naquela nossa unidade 1, então, para ter um pouco de mais base do que seria o processo de mineração e por que é que a gente não faz esse processo de mineração de dados manualmente. A gente normalmente tenta usar ferramentas computacionais para fazer isso. Uma das principais razões para isso é que esses dados podem ser realmente grandes. Quem trabalha na área percebe que hoje em dia um termo muito comum e que todo mundo fala é sobre Big Data, ou seja, dados realmente grandes. E quando você está falando de Big Data, quando você está falando de dados realmente grandes, então fica muito fácil perceber que uma análise humana dessa quantidade de dados se torna inviável. E é por isso que a gente então tenta criar ferramentas. Só fazendo esse parênteses sobre o Big Data, esse processo que a gente faz de mineração de dados que a gente viu na primeira unidade, ele é o que a gente usa hoje em dia também quando abordamos o tema Big Data. É claro que o tema Big Data envolve quantidades realmente grandes e durante a nossa disciplina a gente vai sempre mostrar um ou outro aspecto que quando os dados são realmente grandes é preciso prestar atenção em certas condições e características de algoritmos para viabilizar aquilo que a gente vai fazer. Já que eu comentei sobre Big Data, vale a pena mencionar também que apesar do termo ser esse e referir-se a princípio a grande quantidade de dados, ele não está restrito a isso. Na verdade, quando você fala de um problema de Big Data, você está falando de grande quantidade de dados, mas você também está falando em uma grande variedade de dados, então o volume de dados é muito grande, o tipo ou o formato em que esses dados aparecem é muito variável, então a variedade também é muito grande. A velocidade passa a ser um aspecto importante e então, apesar de o nome ser Big Data, a gente não deve considerar uma tarefa de Big Data apenas uma tarefa de aprendizagem de máquina onde o volume de dados é realmente grande. Mas o volume, a variedade e a necessidade por velocidade, todos esses itens estão envolvidos nisso que hoje se chama Big Data, certo? Bom, depois que a gente então teve essa visão geral da unidade 1, a gente iniciou a unidade 2, que foi uma unidade muito bacana, porque deu para a gente a primeira ideia, o nosso primeiro algoritmo de como extrair dados ou padrões de experiências passadas de uma maneira computacional, ou seja, um sistema computacional que consegue fazer isso, certo? O nosso primeiro algoritmo visto aqui foi o ID3, certo? Que é o algoritmo básico das árvores de decisão. Então, nosso primeiro formato de aprendizado é um aprendizado supervisionado, onde a gente está interessado na tarefa de classificação de dados. Isso significa que, com um conjunto de dados rotulados, ou seja, com um conjunto de dados em que eu conheço qual é a classe de cada um desses dados, o que eu quero fazer agora é, com base nesses dados rotulados que eu conheço, tentar classificar dados novos que vão chegar para serem classificados. Né? Então, nessa tarefa de classificação, a primeira ideia ou a primeira estratégia de classificação que nós vimos são algoritmos com base nas árvores de decisão, certo? E o primeiro algoritmo foi o ID3.
Logo depois do algoritmo ID3, a gente viu o algoritmo C4.5 e é interessante lembrar que esses dois algoritmos têm como base a ideia de, a partir dos dados, construir uma árvore de decisão. Essa árvore de decisão é um modelo bastante usado aí para a realização de tarefas de classificação em mineração de dados de casos reais. E uma das grandes vantagens, ou seja, um dos grandes motivos para essa grande utilização das árvores de decisão, primeiro, é a simplicidade dos seus algoritmos, certo? Segundo, é o formato visual, gráfico que ela tem, que facilita bastante a representação dos resultados e a interpretação desses resultados, mesmo para quem não seja da área de mineração de dados ou de computação, certo? E além disso, a gente consegue trazer esse formato gráfico facilmente para um formato de interpretação de regras do tipo C, então. A gente viu na unidade 2 que quando você constrói uma árvore de decisão, cada ramo desta árvore pode ser representado num formato de uma regra. E essa regra vai ser sempre do tipo C. A variável 1 tem o valor x, e a variável 2 tem o valor y, e assim por diante. Então, a variável classe deve ter um valor específico. Tá? Essas regras são chamadas regras de classificação e elas têm como característica um antecedente, ou seja, essa parte da regra que está antes do então, ser formado pelas variáveis ou atributos que compõem o problema, e o consequente da regra, ou seja, a parte que está depois do então, ser formado sempre pela variável classe. Em outras palavras, eu sempre vou dizer algo do tipo se variável 1 e variável 2 e variável 3, então a classe é x. É isso que eu vou dizer nas regras de classificação. Certo? A árvore de decisão é um conjunto dessas regras, um conjunto de juntos, é como se cada ramo da árvore fosse uma regra dessas, e foi isso que a gente viu então construindo os algoritmos. Vale ainda falar que dentre esses dois algoritmos que nós vimos para a construção de árvore de decisão, ID3 e C4.5, a grande diferença entre eles, na verdade, é só uma melhoria. A base é a mesma. O ID3 constrói uma árvore com base no ganho de informação e ele tem algumas limitações. E eu diria para vocês que talvez as maiores limitações do ID3 estão vinculadas, primeiro, à grande possibilidade de overfitting. Então, o ID3 é um algoritmo que acaba sendo muito sujeito a overfitting, ou seja, superestimativa, e isso faz com que a árvore não fique tão geral quanto a gente gostaria. O C4.5 melhora o desempenho em relação ao overfitting quando comparado ao ID3, principalmente porque você pode aplicar a ideia da poda, certo? Então essa é a primeira grande diferença entre esses dois algoritmos. Uma segunda característica que o C4.5 tem em relação ao ID3 é que ele não é calculado, a árvore não é calculada ou criada ou construída com base apenas no ganho de informação. Na verdade, o ganho de informação de cada uma das variáveis é dividido ainda pela taxa de divisão, então a informação de divisão, o split information de cada uma das variáveis, e isso é feito para que a gente tente minimizar o efeito que as variáveis que podem assumir muitos valores possam ter na construção da árvore. Em outras palavras, se você usar o algoritmo ID3, uma variável que possa ter um conjunto grande de valores possíveis, ele vai ter muito mais probabilidade de ser raiz da árvore no ID3 do que qualquer outra variável. Mesmo que essa variável não seja realmente importante e talvez nem devesse estar na árvore. Para tentar minimizar este problema, é que a gente faz o cálculo da árvore do C4.5 usando a taxa de ganho, na verdade, ou a razão de ganho, tá? Então, o gain ratio, ao invés do ganho de informação que é usado no ID3. Essa é a segunda grande diferença entre esses dois algoritmos que a gente tem aqui. Uma outra diferença, e que a gente até nem abordou nos nossos exercícios, mas que é uma diferença também que vale a pena nos lembrarmos, é que o C4.5 ele permite que você trabalhe com variáveis que sejam numéricas, né? O ID3 ele exige que suas variáveis sejam nominais.
Então ele sempre faz o cálculo da entropia contando os valores possíveis. Se você tiver uma variável numérica contínua, uma variável contínua, o ID3 não vai conseguir fazer essa contagem. O C4.5, então, tem um processo de discretização de variáveis contínuas que permite que você aplique, então, a construção da árvore de decisão, mesmo quando você tem atributos ou variáveis contínuas no seu banco de dados, certo? É claro que aqui vale um parênteses. O C4.5 permite isso realizando um processo de discretização, como a gente viu na unidade 2. Tá? E todo o processo de discretização, ele envolve alguma perda de informação. Então, se você tinha sua variável temperatura, que podia ser uma variável contínua, e agora você transforma essa variável em uma variável discreta, com subconjuntos de valores possíveis ou com classes de valores possíveis, é claro que você está perdendo alguma informação. Mas, em muitos casos, essa perda de informação que ocorre, ela acaba não prejudicando extremamente o processo, então vale a pena fazer. Bom, percebam então que depois de ter visto a unidade 1 e a unidade 2, nós estamos agora num ponto super legal da disciplina, porque a gente pode começar a explorar essas características já vistas, certo? E começar a fazer tarefas ou realizar tarefas de classificação de dados com bases de dados bem maiores do que essas que nós usamos nos nossos trabalhos e nas nossas atividades da unidade 1 e 2. Percebam que mesmo nós trabalhando com conjuntos pequenos, fica bastante trabalhoso e fica um processo até extenso para você construir árvores de decisão na mão. É claro que é importante para a gente fazê-las, né? Então eu pedi que vocês fizessem, porque a contumácia nesse processo ajuda muito a gente entender o algoritmo, ou seja, você refazer, fazer de novo e estar bastante familiarizado com o processo que o algoritmo trabalha, vai ajudar muito com que a gente agora tire conclusões em casos reais de bases de dados que a gente queira classificar, certo? Então, a gente, nessa unidade 3 que está se iniciando agora, a gente vai começar a explorar os conteúdos ou os conhecimentos que nós aprendemos na unidade 1 e 2, e agora conseguindo então realizar tarefas de classificação, por enquanto presas aos algoritmos de árvore de decisão ID3 e C4.5, mas de qualquer maneira já vão ser as primeiras tarefas de classificação que a gente vai realizar realmente usando um processo computacional. Então, nessa nossa atividade 3, a gente não vai realizar os cálculos como a gente fez na unidade 2, tá? E a gente vai então ter condições de fazer classificação de bases de dados bem maiores, dado que a gente não vai precisar fazer todos os cálculos e etc. E aí a gente vai começar então a analisar como é que a gente pode interpretar resultados obtidos, verificar se uma determinada classificação trouxe aquilo que a gente esperava ou não, se precisamos fazer alguma alteração nos dados porque o resultado que tivemos ainda está aquém do que precisaria ser e etc. Então é isso que eu espero que a gente consiga fazer nessa unidade 3. Eu digo para vocês que é uma unidade super legal, porque, volto a dizer, é a primeira vez que a gente está pondo a mão na massa mesmo agora e vamos realizar a classificação de fato, como vocês vão realizar no dia a dia de vocês, se vocês estiverem trabalhando com mineração de dados, certo? A ferramenta de software que a gente vai usar para trabalhar aqui é a ferramenta Weka. Tá? Ela não é a única, vocês vão ver que existem outras ferramentas por aí que são passíveis de serem usadas e ajudam bastante a gente. Na nossa disciplina, entretanto, o Weka vai ser a ferramenta a ser utilizada, porque ela é simples de instalar, ela é de código aberto, então quem é programador Java, sabe programar Java, pode inclusive usar a ferramenta para criar adaptações que vocês queiram de maneira muito fácil e simples, certo? Para quem não quer trabalhar programando, como é o caso da nossa disciplina, na nossa disciplina eu não vou cobrar de vocês código em Java para integrar com o Weka, não. A gente nessa disciplina tem uma ideia muito mais de usar a ferramenta explorando as características visuais que a ferramenta tem. Tá? Mas ela é uma ferramenta de código aberto e que permite a gente fazer bastante coisa e durante a disciplina toda, certo? Então, super bem-vindos à nossa unidade 3.
Espero que vocês acompanhem e percebam o grande potencial disso tudo que nós estamos estudando aqui. Eu digo realmente com bastante entusiasmo que a nossa disciplina de mineração de dados é uma disciplina que é muito útil e que todo mundo que trabalha com informação acaba se beneficiando muito de conseguir trabalhar ou realizar processos de mineração de dados no dia a dia de vocês. Então, mesmo que vocês não estejam trabalhando e não sejam cobrados, vamos dizer assim, por resultados ou por trabalhos de mineração de dados, vocês podem fazer esse tipo de coisa e isso vai ajudar o desempenho de vocês quando estiverem fazendo análise de dados, tá? Super bem-vindos mais uma vez e vamos começar então falando agora da nossa ferramenta Weka.